sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre a mediunidade. E nós vamos hoje retornar ao estudo do livro Seara dos Médiuns. É um livro, como nós sempre falamos, de Emmanuel, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, e esse livro vem tratar, junto a todos nós, de questões acerca do livro dos médiuns. Todos nós observamos o cuidado que o codificador tem, não só em passar a doutrina, mas na continuidade da doutrina espírita, do movimento espírita. Ele se empenha muito nesse aspecto. E nós temos no capítulo 30, é um capítulo que fala, 29, que fala das reuniões e sociedades espíritas. E tem um texto muito interessante, que é a rivalidade entre as sociedades. Então, é o item 350. É sobre esse item que Emmanuel veio nos falar no Seara dos Médiuns. E o Kardec, fala assim, no item 350, afinal de contas é o último item. Quer dizer, a última coisa que ele trata, que ele espera que não haja, é a rivalidade entre as sociedades. E ele diz: se o Espiritismo deve, assim como foi anunciado, conduzir à transformação da humanidade, isso só poderá se dar pelo melhoramento das massas, que apenas gradualmente e pouco a pouco se verificará pelo aperfeiçoamento dos indivíduos. De que adianta crer na existência dos espíritos se esta crença não o torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se permanece sempre avarento? Ao orgulhoso se mantém sempre cheio de si? Ao invejoso se continua invejoso? Todos os homens poderiam, portanto, acreditar nas manifestações e a humanidade permanecer estacionária, mas estes não são os desígnios de Deus. É para o objetivo providencial que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando em torno de si todos aqueles que possuem os mesmos sentimentos. Então, haverá entre elas união, simpatia, fraternidade, e não um vão e pueril antagonismo do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque apoiar-se-ão numa base inquebrantável, o bem de todos. Então, serão respeitadas e imporão silêncio a toda zombaria, porquanto falarão em nome da moral evangélica, por todos respeitada. Essa é a estrada pela qual temos nos esforçado para fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que hasteamos bem alto é a do, e aí é grifado, Espiritismo cristão e humanitário, em torno do qual estamos felizes de já ver tantos homens se unirem em todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Convidamos todas as sociedades espíritas a cooperar nesta grande obra, que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos e prenderão o mal em malhas inextricáveis. Então, nós estamos vendo aqui algo maravilhoso para a nossa reflexão.
E é este texto lindíssimo que vai fazer a gente pensar um pouco, né, na questão do bem. Ele fala espiritismo cristão e humanitário. Gente, é a meta de Kardec. Fora da caridade não há salvação. E é interessante que com o tempo, meus amigos, não vou falar que foi sempre assim não. Houve um momento em que a gente vai começando a estudar, a gente começa quase fora do espiritismo não há salvação, fora da casa espírita não há salvação. Mas é interessante como é que o trabalho, esse trabalho humanitário, o trabalho assistencial, tanto material quanto assistente espiritual, vai abrindo a nossa mente. Como é que a gente vai admirando, independente do credo, ou até entre ateus, o trabalho do bem que é feito. E quando eu falo trabalho do bem, gente, não é só assistência material, não, que é um ponto interessante, mas até assistente espiritual. Quantas? Eu estava aqui perto do Teresa d'Ávila, nós temos a Igreja Batista Parão de Itapuruçá, e nós somos amigas do Israel, que é um dos pastores da igreja. Meus amigos, porque assim, a cidade o país está envelhecendo, né? E a Tijuca tem muitos idosos. E aí os trabalhos que eles têm de acolhida ao idoso é uma coisa muito interessante. Então, desde ginástica cerebral, até artesanato, corais, músicas, tudo isso. E aí a gente vê assim, pessoas que muitas vezes estão sozinhas em casa, porque a família, né, já se distanciou, ou foram para outros países, a pessoa está sozinha e daqui a pouco a pessoa forma um novo grupo social. Olha que trabalho interessantíssimo, né? E algumas pessoas que eu até conheço assim, troquei o antidepressivo pelas tardes, né? Ou pelas manhãs em que eu venho aqui à igreja. Olha que trabalho de assistência espiritual bonito. Quanta obsessão deixa de acontecer em função daquela ocupação. Então é interessante, meus amigos, quando fala desse espiritismo cristão e humanitário, a gente vai estendendo para outros setores da sociedade que, graças a Deus, estão empenhados no bem. Isto vai, assim, alimentando a nossa esperança, não é? E aí, para que eu vou rivalizar quando eu posso somar? Quando eu posso estar junto? Quando eu posso receber do outro? Quando eu posso oferecer ao outro alguma coisa? Então, Emmanuel, acerca dessa questão, ele dita, através da mediunidade franciscana de Xavier, na reunião pública de 9 de dezembro de 1960, uma página intitulada Reforma Íntima. E ele diz assim: quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar a perfeição nas atitudes alheias. Entretanto, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações. E essa questão, antes de entrar mesmo na crença, a gente vai entrando em atividade. Hoje, quando eu vinha da atividade física, na academia se conversava uma coisa muito interessante. A professora falava que uma aluna, uma colega, né, que faz atividade à noite, ela queria encontrar um triatleta, se casar com um triatleta. Aí ela começou com bicicleta, né? E a questão da natação e tudo isso. Só que esses esportes são assim de alta performance, né? Exige muito da pessoa, né? Tem que ser bom em treino de atividade. E aí, quando ela foi pagou lá uma questão da água, uma viagem, mas quando chegou, ela não quis nadar porque tinha peixe na água. E aí uma série de outras questões, né? Aí a professora explica, como é que você vai querer exigir do outro, estar com o outro, alguma habilidade que você não tenha? E a gente muitas vezes
Quando a gente encontra o Espiritismo, a gente fica encantado com a doutrina, a gente começa a manter expectativas e a buscar padrões ideais, pessoas ideais. E aí começa Emmanuel a nos falar: irmãos que te pareciam sustentáculos da coragem, tombaram no desânimo em dificuldades nascentes. Pois é, né? Eu sempre falo assim, meus amigos. Quando a gente chega na casa espírita, é o namoro. O namoro, eu olho a pessoa, faço um oi e daqui a pouco eu saio. Isso é o namoro. Mas no noivado eu já tenho uma visão mais íntima, né? Que é justamente a hora que eu começo a entrar numa tarefa, começo a estudar, né? E no casamento eu vejo que não é bem assim. É a hora em que eu estou entrosada dentro da casa e eu começo a conviver mais intimamente. E eu vou ver que o outro é igualzinho a mim. Então, mas fulano achava que era tão corajoso, mas olha só, nessa dificuldade, na dificuldade financeira, ou na dificuldade da saúde, ou na dificuldade do entendimento lá, olha a fragilidade só. Continua Emmanuel. Criaturas que supunham destinadas à missão da bênção, pela música de carinho que lhe vibrava na boca, amaldiçoaram leves espinhos que lhe roçaram a vestimenta. E aí são os oradores, né, os expositores. As pessoas vêm e muitas vezes pensam que a pessoa está falando dela, mas não estou falando dela. Ela está falando do que está na doutrina, do que está nos livros. E aí, quando você fala para o outro, você está falando para você também. Então, a pessoa que era tão carinhosa, tão meiga, tão gentil, naquele momento você surpreende, num momento de rispidez, né? Por uma coisinha, que eu acho que é uma coisinha à toa porque é no outro. Mas será que se fosse em mim, eu olharia assim? E continua. Companheiros que se afiguravam troncos na fé, resvalaram facilmente nos atoleiros da dúvida. E aí aquela pessoa forte, que eu acho que tem uma fé inabalável, né? E daqui a pouco a criatura começa a entrar numa dúvida que eu não entendo. E almas que julgavam os modelos de fidelidade e ternura, abandonaram-te o clima de esperança nas primeiras horas da luta incerta. Meus amigos, quanta situação assim. Eu estou lembrando de uma determinada casa espírita, muito querida, e aí tem as pessoas que dirigem sempre aquelas reuniões, né? Algumas de nossas casas, como a casa de Tereza, tem revezamento, mas tem casa que tem sempre aquela pessoa que dirige. E aí acabava sendo assim, a reunião de fulano, a reunião de Beltrana, era assim, né? E aquela pessoa, ela tinha uma liderança muito forte no grupo, sabe? Ela cantava, ela orava, ela lia com uma firmeza e tudo. Um dia, a pessoa não estava mais na casa. Teve as lutas, teve as dificuldades, ela não está mais na casa. Eu disse, ué, pois é, é isso, né? Então, continua Emmanuel a nos falar, olha só, sofres, exiges, indagas, desarvora-te, não é isso? A gente sofre a decepção, a gente acha que o outro, mas fulano não poderia ter feito isso, ou então, por que é que fulano desistiu? E a gente às vezes fica desanimada com a deserção, com a dificuldade do outro. Aí continua Emmanuel a nos falar, trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicita circunstâncias e companhias em que te escolhes para seguir adiante. Contudo, se estivesse no plano dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento moral. E vamos lembrar do exemplo que a querida professora deu pra gente. Não é? Eu quero o triatleta, eu quero a pessoa disciplinada na alimentação, eu quero aquele companheiro equilibradíssimo, eu quero isso do outro. Mas será que eu já refleti
qual é o esforço que eu tenho para manter o equilíbrio alimentar, né? Para manter uma presença confortadora. Vamos olhar, meus queridos, no nosso próprio lar, não precisa ir para longe, não. Como é desafiadora a nossa vida doméstica, não é? Muitas vezes, eu gostei muito um dia que eu ouvi isso, e quem viu o encontro sobre educação, no momento que falou sobre Marta e Maria, falou sobre essa questão, né? Que eu posso ser Maria no momento de Marta. E aí eu não vou falar, não vou dar spoiler, não estou dando spoiler. É só ver o encontro. E eu posso ser Marta no momento de Maria. Quer dizer, eu posso fazer tudo como se fosse para Jesus. Mas eu pergunto, é fácil? A gente tem o treinamento. Daqui a pouco mesmo, programa gravado, eu estou fazendo almoço. E aí eu penso assim, né? Vou no capricho, né? Como se fosse para Jesus, né? Vou lavar minha roupa, estender minha roupa na corda, com esse carinho, com esse respeito. Vou fazendo isso. Mas será que eu consigo fazer na hora que eu estou mais agitada, na hora que eu estou atrasada, na hora que eu estou nervosa? E aí, eu muitas vezes ignoro que as dificuldades por que eu passo, os meus irmãos também passam. A dificuldade de convivência, a dificuldade de entendimento, as más interpretações. Quantas vezes eu mal interpreto algo? Não é por mal não, meu amigo, meus irmãos. Eu mal interpreto algo pela ignorância. Eu não tenho capacidade, não tenho cabedal para entender aquele pensamento do outro. E aí eu interpreto do meu jeito. E interpretando do meu jeito, eu tomo lá o andamento que eu acho que tem que ter. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, meus amigos, a pessoa escuta mal, ou a pessoa está passando até por uma fase de um transtorno mental, né? Em que ela não consegue ter a visão perfeita, a assimilação perfeita daquele conteúdo que é dado. E aí a pessoa entende mal e ela vai reagir de acordo com o entendimento. E olha a confusão sendo causada, sendo gerada. Porque eu não parei um pouquinho, né? Eu não esperei um pouquinho. Aí Emmanuel, nessa página belíssima, que fala sobre reforma íntima, ela é a penúltima página do livro Seara dos Médiuns. E respondendo a questão 350, comentando a questão 350, na reunião pública de 9 de dezembro de 1960. Essa questão fala das rivalidades entre as sociedades, né? E quando Kardec fala no espiritismo cristão e humanitário, vamos pensar nessa humanização. Na última sexta-feira, nós tivemos lá no Leon Denis, já que estão vários grupos do trabalho do atendimento espiritual, a desobsessão, né? Então, tivemos a reunião só com os médios de incorporação, ou psicofônicos. E foi muito bom, porque não é ninguém ensinando nada a ninguém, mas a gente vai se fortalecendo, né? É muito interessante isso. É como se fosse vamos dizer assim, um feixe de varas, né? A gente vai se fortalecendo. Foi tanta troca, meus amigos, tanta troca. E aí, num grupinho menor, as pessoas têm liberdade de falar suas dúvidas, né? Trazer seus fatos. E aí uma amiga até falou assim, puxa vida, tem coisas que às vezes ficam guardadas um tempão. E num grupinho menor é terapêutico. E ali a gente viu em muitas situações do sorriso, porque o que um achava que era dificuldade pessoal, quando começou ali, as pessoas passavam por aquela mesma dificuldade, como é no momento da avaliação, a lembrança perfeita de tudo que aconteceu. E aí nós sorríamos. Quer dizer, é um ajudando o outro, né? É um trabalhando com o outro. Isso é fantástico, é fundamental para a nossa segurança.
E aí continua Emmanuel a falar: o universo é governado por leis infalíveis. Meus queridos, vamos pensar nisso, meu Deus. Deus é nosso Pai. Ele fez leis perfeitas e infalíveis. Então, a nossa vida, ela não é regida ao acaso, de qualquer jeito. A nossa vida é regida por leis infalíveis. Elas nunca falharão. Quando eu começo a me apropriar dessa verdade, então sempre vai dar certo, sempre vai dar certo. Olha como eu fico despreocupada em controlar determinadas situações. Olha como eu me sinto tranquila, amada, cuidada, porque as leis são infalíveis. E continua Emmanuel a falar: dai e dar-se-vos-á, ensinou Jesus. Possuímos desse modo tão somente aquilo que damos. Se aspira a receber a simpatia e a abnegação do próximo, começa distribuindo simpatia e abnegação. Olha que legal, gente. Porque às vezes eu cobro do outro sem antes oferecer. Por que eu não posso sorrir primeiro? Por que eu não posso cumprimentar primeiro? Por que eu não posso ajudar primeiro? Eu fico sempre esperando que o outro haja para eu reagir. Por que eu não posso agir em primeiro lugar? Não é? O entendimento na doutrina espírita, continua Emmanuel, esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar santificação compulsória, e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. Exatamente, né? Então, é essa proatividade, né? Então, eu não tenho que pensar na santificação compulsória, nem a minha. A nossa querida Luzia fala, eu repito muito, SPI, Síndrome da Perfeição Imediata. Nem para mim, porque eu percebo o quanto é lento, o quanto é luta, né, meus amigos? E às vezes quando eu acho que já consegui, lá estou eu de novo. Olha a dificuldade batendo na minha porta. Se eu percebo que existe a dificuldade, se eu olho o outro como irmão, e eu falo assim, ele pode não ter dificuldade no mesmo ponto que estou tendo, mas que ele tem dificuldade, tem. E aí ele continua, né? É possível estejas atravessando a estrada longa da incompreensão, pedregosa e obscura. Meus queridos, nessa volta pós-pandemia à casa espírita, aos trabalhos privativos, a gente vê que começaram a existir muitos choques no relacionamento de uns para com os outros, né? Muita dificuldade em se adaptar ao padrão antigo ou a novos padrões dentro do trabalho. E aí vem aquele negócio que dá vontade de desistir. Mas Emmanuel nos diz, encerrando essa página: façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo, e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. Então vamos aproveitar, meus amigos, toda a experiência boa que ao longo desse tempo a doutrina espírita nos ofereceu. E vamos fazer dessa experiência um arquivo de luz. Para quê? Para no momento da incompreensão, da palavra maldita, né? A palavra mal pronunciada, no momento do olhar de desprezo, a gente consiga, com essa luz, colocar assim: vou prosseguir porque a tarefa é de Jesus, vou prosseguir porque Kardec falou que o Espiritismo deve ser cristão e humanitário, vou prosseguir porque o Espiritismo me conduz ao bem. Que Deus continue a nos abençoar. Muita paz, amigos.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.